Palavra e mensagem, o blog da família cristã. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Faça morada na arca. Texto baseado em Gênesis capítulo 6, versículos 17 a 18. O texto diz assim: E eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que se move e tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, Noé, com seus filhos, com a sua esposa, eu estabelecerei a minha aliança e vocês entrarão na arca. Pai bendito e Deus de misericórdias, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, te agradeço, Senhor, por esse tempo especial em que nós podemos falar a respeito dos teus assuntos. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter um tempo de qualidade, aonde o Senhor possa me usar como instrumento na sua obra, e para que todos nós que estamos aqui, possamos ser abençoados através da sua presença, que é sentida desde o primeiro momento em que essas portas se abriram. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, para que esta palavra fique cravada do nosso coração e faça todos os efeitos que o Senhor espera nas nossas vidas. Por isso eu oro, Senhor, por isso eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Tome seu lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Meus amados, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, Gênesis é o livro do começo, é o livro que trata a respeito das genealogias, é o livro que explica muitas das situações que nós vivemos na atualidade. É o livro que conta o começo, o meio e o fim da história, porque quando observamos o livro de Gênesis e toda a sua simbologia, nós aprendemos que o livro de Gênesis, ele contém toda a história do mundo colocada dentro dele. Então, o livro de Gênesis significa para nós um texto profético, porque tudo o que está neste livro reflete coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. A palavra de Deus, ela fala no livro de Gênesis a respeito de um homem chamado Enoque. Enoque, queridos, é um homem, e algumas pessoas conhecem, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque, queridos, ele anda com Deus, caminha com Deus, tem uma proximidade com Deus, e esta proximidade, ela é tamanha, que em um determinado momento, não se ouve mais falar deste homem, não se ouve mais falar de Enoque. Mas Enoque, antes de nos deixar, também tem um filho. O nome desse filho é Matusalém. Sempre que nós falamos de alguém que tem larga idade, que já tem bastante tempo de vida, nós falamos que é Matusalém, porque Matusalém viveu 969 anos, ou seja, para os dias de hoje, muito tempo. Mas Matusalém, queridos, também teve um filho, aos 187 anos de idade. Matusalém dá à luz a um outro homem chamado Lameque. E Lameque, queridos, é um outro homem também, que caminha com Deus, conhece a palavra, educa os seus filhos, e não à toa, ele tem um outro filho chamado Noé. Noé, queridos, pai de Sem, Cão e Jafé, é um homem que apresenta para nós características muito importantes e que nesta noite nós pretendemos desvendar para que possamos aprender a respeito daquilo que é a arca do Senhor e qual é o seu significado. Lameque, queridos, ele está vivendo em um mundo juntamente com o seu filho Noé, aonde as coisas estão perdidas, aonde ninguém respeita mais ninguém, aonde o conhecimento da ciência, o conhecimento de coisas novas que se estavam aprendendo naquela época, o desenvolvimento, a sabedoria do homem a respeito do bem e do mal, de nada estava adiantando. As pessoas, elas estavam se corrompendo cada dia mais. Lameque, ele, quando tem o seu filho Noé, diz assim, Gênesis capítulo 29, versículo 5: Este nos consolará
a respeito da obra das nossas mãos e aquilo que fazemos na nossa terra, por causa desta terra perversa. Veja, amados, que a terra era perversa. As pessoas estavam matando umas às outras. As pessoas estavam roubando umas às outras. As pessoas estavam sendo malvadas umas com as outras, desonestas, futriqueiras, fofoqueiras. As pessoas passavam uma por cima das outras. As pessoas traíam os seus amigos, traíam as suas famílias. E nós poderíamos muito facilmente trazer isto para os dias de hoje. Então, amados, nós percebemos que, conforme diz Lameque, a terra foi amaldiçoada. Deus, ele olha para a maldade do homem e amaldiçoa a terra, de maneira que não havia mais o que fazer. Deus estava descontente com aquilo que estava vendo na atualidade. E eu poderia dizer, meu irmão, minha irmã, que talvez nos dias de hoje Deus também se encontre em grande parte insatisfeito com aquilo que ele vê, porque podemos transportar para a atualidade tudo aquilo que era vivido naquela época. Hoje as pessoas são desonestas, futriqueiras, as pessoas arrumam confusão, as pessoas matam umas às outras. Então, quando Deus olha para tudo que o homem construiu, é fácil de perceber que há um descontentamento da parte de Deus. Nós já não vemos mais a manifestação de Deus como víamos naquela época. Deus, ele já não aparece com milagres, com maravilhas, dando sinais conforme se via naquela época. Porque, meus irmãos, Deus, ele quando olha para a atualidade, percebe que o homem, ele está perdido. E eu poderia dizer, queridos, que a igreja também caminha de forma muito má. A igreja já está perdendo o rumo há muito tempo. Então, meus irmãos, quando Deus ele olha para a nossa atualidade, de fato pode ser comparado àquilo que nós vivíamos naquela época. Meus irmãos, nós somos frutos do pecado. Nós somos frutos de algo que nasceu de uma forma como não deveria. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou sabendo apenas o que era prazeroso e o que não era prazeroso. Então, quando você experimentava uma determinada fruta, você sabia que aquilo era prazeroso, bom, gostoso de comer. Mas nós não sabíamos discernir entre o bem e o mal. Então, quando nós começamos a discernir entre o bem e o mal, nós passamos a ser uma descendência de algo que nós não deveríamos ser. Então, queridos, hoje nós sofremos porque somos descendência do mal. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, assim como através de um só homem, que é Adão, veio a morte, que é descendência do pecado, nós também somos pecadores, e porquanto recebemos a morte. Amados, o pecado que estava naquela época trouxe para nós na atualidade a morte, e como consequência, aquilo que nos leva à morte, está o pecado. Queridos, nós precisamos vencer o pecado. E Noé, meus irmãos, ele mostra para nós algumas situações muito interessantes que, se nós aprendermos a seguir, poderemos vencer com grande facilidade situações pecaminosas, situações destrutivas que podem levar nós, a nossa família, o nosso ministério à destruição. Precisamos, meus irmãos, buscar a santidade. Porque quando Deus, ele olha para aquilo que ele criou, ele percebe que há pecado, ele percebe que há, amados, uma qualidade, queridos, de santidade, totalmente fora dos padrões. As pessoas não compreendem mais o que é santidade. Deus, ele surge para tentar resolver o problema. Amados, foi assim com Adão. Adão, ele teve que sair do Éden,
para que Deus pudesse então dar uma chance de correção ao homem através do suor do teu rosto, através do sofrimento, através do cansaço, através das dores do parto, através, queridos, do descobrimento de coisas que não eram necessárias e, portanto, traumatizantes. Quando nós tínhamos consciência do que era prazeroso e do que não era prazeroso, do que era bom e do que era ruim, nós não tínhamos dificuldades. Mas a partir do momento que descobrimos o que era bom e o que era mal, passamos a ter uma dificuldade, porque em torno do bem e do mal é que nós sofremos até o dia de hoje. As pessoas entendem que algo é bom para elas, mas nem sempre o que é bom para elas é bom para o outro. E em buscando o que é bom para elas, elas fazem o mal para os outros. Deus, Ele tenta dar a chance reiteradamente para que o homem, ele aprenda a fazer o bem e não o mal, como forma de se redimir daquilo que fez no Éden. Irmãos, sempre que Deus, Ele percebe estas situações, Deus, Ele dá uma chance para o homem. E aqui, amados, em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz algo que é extremamente atual. A Bíblia diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou o coração do Senhor. Amados, nós estamos em um tempo em que Deus está olhando para a sua criação, e Ele está se arrependendo daquilo que fez, porque o homem não honra mais a Deus. Mesmo nós que somos cristãos, não honramos mais a Deus com a nossa palavra, com a nossa santidade, com os nossos passos, com aquilo que nós deveríamos fazer todo o tempo na nossa vida. Nós não honramos mais o nome do Senhor, queridos. E quando nós não honramos o nome do Senhor, Deus, Ele olha para a sua criação, e mesmo com o coração dilacerado, Ele se arrepende daquilo que fez. Você já deve ter se arrependido de algo que fez. Você já deve ter construído alguma coisa, já deve ter feito algo que achou que ia ser maravilhoso, e de repente você olhou e percebeu que não era bom, se arrependeu daquilo que fez. Como é difícil, não é, meus irmãos, a gente fazer algo e ter que destruir. Como é difícil você investir para construir uma parede, descobrir que fez esta parede toda torta, fora do lugar, de uma forma que não vai ser útil, e ter que derrubar a parede e então sofrer os prejuízos por causa disso. É neste momento, queridos, que surge Noé. É nesta época que surge Noé. Noé, meus irmãos, é um segundo, ou uma forma de segundo Adão. Entenda bem o que eu quero dizer. Deus, Ele pega Noé e dá a Noé as mesmas chances que Ele deu para Adão. Deus, Ele diz para Noé muitas coisas que Ele disse para Adão, para que nós multiplicássemos, para que nós cuidássemos da terra, para que nós pudéssemos, queridos, encher a terra, mas encher a terra com a palavra de Deus, encher a terra, amados, com homens e mulheres de bem. Então, queridos, quando surge Noé, Deus, Ele começa a conceber aquilo que seria a igreja. Toda vez que Deus fala na arca, Deus está falando em um ambiente protegido, aonde habita a santidade e os seus santos. E esta santidade e os seus santos são guardados pelo Senhor. Basta que você veja o desenho da arca. A arca que é fechada e guardada por 2 anjos. Então, queridos, quando Deus, Ele coloca Noé, meus irmãos, para mudar o rumo da história, Ele também dá uma ordem para que Noé, ele faça uma arca. E assim, amados, nós aprendemos a vencer algumas dificuldades, alguns problemas,
coisas que se levantam todo o tempo na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Noé, ele nos ensina de uma forma muito simples como deve ser o comportamento do homem e da mulher. Noé, queridos, ele nos ensina algo muito interessante, porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós sabemos que a primeira Bíblia, o primeiro texto que tem ordens, que tem algo que nós devamos obedecer, só surge com Moisés, com as 2 tábuas da lei e os 10 mandamentos. Então, quando eu olho para Noé, eu percebo que Noé não tinha mandamentos. Noé era um homem que vivia de acordo com aquilo que ele compreendia ser o melhor para ele e para Deus. Noé, ele não tinha pastores. Noé não tinha sinagogas. Ou seja, Noé não tinha igrejas para ir. Noé, ele conduzia a sua família de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocava sobre a vida dele. Amados, Deus, ele quer preservar a sua criação. Deus, ele não deseja que você sofra. Deus, ele não quer que a sua família tenha problema. Deus, ele não quer que nós tenhamos dificuldade no nosso dia a dia. Deus, ele quer que nós façamos diferença no mundo em que nós vivemos. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós passamos a viver de acordo com aquilo que Deus estipula para nós, nós fazemos essa diferença. Mas como, queridos? Quando Deus, ele olha para Noé e dá uma ordem para que ele construa uma arca, ele está dizendo para Noé fazer algo que nunca foi construído antes. Amados, quando Deus fala com você hoje, tudo que Deus fala para você fazer já foi construído antes. Tudo que Deus pede para você está escrito na Bíblia. Tudo que Deus pede para você está escrito na palavra de Deus. Então, há uma história antes que diz como você deve se comportar. Mas Noé, queridos, ele não tem isso. Noé, ele tem que agir com um combustível. E qual é o combustível que Noé vai utilizar? A fé. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11 e versículo 7, diz que Noé, queridos, crendo no impossível, naquilo que ainda não tinha sido visto, construiu uma arca para ele e para a sua família. Noé, então, ele constrói a partir de algo que ele não sabia nem sequer para que servia, porque até então não havia havido chuva naquele lugar. Então, amados, nós temos que agir desta forma. Nós temos que agir pela fé, andar pela fé. Meu querido, se você não tem fé que Deus pode mudar as coisas, que Deus pode alterar os passos na sua vida, que Deus pode curar, que Deus pode tratar, então nós não podemos construir a partir do impossível. Nós só construímos quando temos este combustível que faz funcionar a máquina humana que somos nós, que é a fé. Fé é o combustível do crente, fé é o que muda a sua vida, fé é o que transforma os seus passos em algo espiritual e não apenas físico. Então, queridos, só através da fé é que nós vencemos. Sabe, amados, fé é algo que nós precisamos entender. Você tem que crer naquilo que você não vê. Você tem que ter certeza absoluta que tudo aquilo que você espera, Hebreus 11:1, é algo que você vai receber, que vai acontecer na sua vida. Então, se o milagre não aconteceu, ele vai acontecer. Se a cura na sua casa, na sua família não aconteceu, vai acontecer. Se a mudança na sua casa, na sua família ainda não aconteceu, vai acontecer. Se a transformação no seu coração ainda não aconteceu, vai acontecer em nome de Jesus. Então, meus irmãos, fé é o combustível que nós precisamos ter para que Deus possa fazer a diferença. Só, meus irmãos, que nem todos são assim, nem todos agem dessa forma.
Noé, ele começa a construir uma arca, baseado na ordem que Deus deu para ele. Só que Mateus capítulo 24, versículo 38 diz assim, amados, que naquele tempo, enquanto Noé construía a arca, os homens e as mulheres, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que Mateus está dizendo? Que enquanto Noé estava construindo uma demonstração de fé, o mundo lá fora estava caminhando. Sabe, amados, nós estamos aqui construindo uma arca. Nós estamos aqui fazendo uma demonstração de fé. E as pessoas estão lá fora, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, batendo papo, usando o tempo da melhor forma que elas podem. É assim que o mundo caminha. Só que nós somos diferentes, nós somos um povo que precisa ser diferente. Então, enquanto o povo bate papo, enquanto o povo conversa, enquanto as pessoas estão lá fora, enquanto as pessoas não compreendem que nós estamos aqui a respeito e falando sobre aquilo que nós não vemos, ainda não presenciamos, porque nós temos fé, eles estão lá fora, mas nós estamos aqui dentro, porque cremos no Deus do impossível. Nós temos que crer neste Deus do impossível. É assim, amados, que Deus ele dá a sua ordem. E dá uma ordem para Noé. Você, Noé, constrói uma arca, pega madeira de cipreste e constrói uma arca. Ao construir esta arca, Noé está dando prova de fé. Prova de fé, queridos, é o que nós precisamos dar todo o tempo. Prova de fé é algo que você precisa fazer todos os dias na sua vida. Quando Deus ele diz que vai destruir a terra, Deus ele fala para Noé: Noé, eis que vou lançar águas sobre a terra, vou abrir o céu sobre a terra. Tudo que tem fôlego de vida perecerá, nada permanecerá de pé, mas com você, com a sua esposa, com os seus filhos, eu farei uma aliança, e vocês entrarão na arca. Irmãos, quando nós damos prova de fé, nós entramos na arca. Você pode dizer um glória a Deus? Quando você dá prova de fé, quando você fala com o Senhor, quando você se entrega para Deus, quando você não se preocupa com os problemas que vêm de fora, quando você, querido, se entrega plenamente para o Senhor, Deus ele faz aliança com você. E o que Deus deseja é fazer com você uma aliança. Deus ele tem várias alianças. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi. Deus faz aliança com você. Só que nós temos que dar demonstração de fé. Como fazer isto, amados? Como construir esta arca espiritual aonde nós podemos estar protegidos? Como fazer isso, queridos? A primeira coisa que nós aprendemos, amados, e a primeira coisa que nós percebemos na vida de Noé, é que para que nós possamos construir uma arca, nós precisamos ser dignos da arca. Nós precisamos nos colocar na condição de participar da arca do Senhor. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Se você ler este versículo, meu irmão, minha irmã, antes, você vai perceber que ele vai falar sobre quem são os filhos de Noé. Só que antes de falar sobre a geração de Noé, Deus começa a falar que Noé era homem justo. Ele era íntegro entre aquelas pessoas da sua geração, e ele andava com Deus. O que significa isso, pastor? Significa, meu irmão, minha irmã, que mais do que deixar filhos,
a maior herança que você pode deixar são os exemplos de caráter, de honra e de santidade que você pode apresentar a Deus. Então, meu irmão, é isto que nós temos que nos preocupar. Às vezes estamos preocupados com coisas materiais, às vezes nos preocupamos com os nossos filhos, com a nossa genealogia, mas Deus coloca, queridos, a inteireza de Noé antes da sua geração e dos seus filhos. Sabe, amados, nós nos preocupamos demais com as coisas materiais, nos preocupamos demais com os problemas na família, nos preocupamos demais com as coisas interiores, os nossos problemas, os nossos clãs, e nós não nos preocupamos em dar exemplo. Amados, quando Deus ele fala que Noé era um homem justo, o que é ser justo? Para ser digno da arca, você tem que ser justo. A palavra de Deus, ela diz para que nós sejamos justos com os nossos pesos e as nossas medidas. Ser justo, queridos, significa sermos honestos. Ser justos significa que nós aprendemos e sabemos como lidar com as pessoas. Ser justos é saber como nós devemos agir com os que são de dentro e com os que são de fora da igreja. Nós temos que aprender, queridos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus não são pessoas inocentes, são pessoas que conhecem as ordenanças do Senhor. Então você tem que agir de justiça com esta pessoa. Quando ela peca, você tem que falar com ela conforme a palavra de Deus estabelece. Mas aquelas pessoas que estão lá fora, elas não conhecem a palavra de Deus, então você tem que tratar aquelas pessoas de uma outra forma. Isto é justiça. É ser justo nos pesos e nas medidas. Então nós não podemos julgar as pessoas que estão lá fora só porque elas não estão aqui dentro. E não podemos julgar as pessoas que estão lá fora como se elas estivessem aqui dentro. Nós não podemos dizer simplesmente que as pessoas lá fora são perdidos, largados no mundo, que são demônios ou coisas assim, porque isto é injustiça para com as pessoas. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a tratar as pessoas, temos que ser justos com as pessoas. Isto, queridos, é algo que o cristão tem que aprender. A palavra de Deus diz, e para ser digno da arca, é necessário que se faça isso, que Noé era um homem íntegro, no meio da geração na qual vivia. Amado, sabe o que é integridade? Integridade é a capacidade de não se quebrar. Integridade é a capacidade de não cair. E quando a Bíblia diz que Noé era íntegro em torno da geração em que ele vivia, significa que Noé via o pecado, Noé via traição, Noé, ele via situações pecaminosas, imorais, mas Noé não caía, Noé não se quebrava diante daquela situação. Amados, ser íntegro é manter-se intacto durante todo o tempo. Isto é ser íntegro. Nós temos uma dificuldade em sermos íntegros. Nós até queremos, mas não conseguimos. Porque toda hora nós caímos. Noé não tinha Bíblia, Noé não tinha pastor, Noé não tinha igreja, e Noé era íntegro. E nós temos tudo isso. Nós temos igreja, nós temos pastor, nós temos Bíblia, nós temos o Espírito Santo de Deus, que não é mais manifestado através do profeta, é manifestado dentro de nós, e mesmo assim, nós quebramos a nossa integridade. Irmãos, nós temos que ser íntegros, ter a capacidade de não cair e quebrar. Isso é ser íntegro. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Amados, o que é andar com Deus? Andar com Deus nada mais é do que seguir os passos do Senhor.
Andar com Deus é andar conforme Deus estabeleceu. Andar com Deus é ter um padrão espiritual que demonstra um caráter cristão. Isto é andar com Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos ser dignos de entrar na arca, nós temos que andar com Deus. Nós temos que aprender, queridos, que não podemos cair, que não podemos quebrar. Nós temos que entender estas coisas, porque senão a nossa vida é assim. Uma hora nós estamos em cima, uma hora estamos embaixo. Andar com Deus é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé, vigia para que não caia. Isto, queridos, é andar com Deus. Então, se você quer ser digno de entrar na arca, ande com Deus. Siga os passos do Senhor. Se você quer ser digno de entrar na arca, querido, é necessário que você tenha esse padrão de santidade. É necessário que a gente seja totalmente íntegro diante do Senhor, diante da igreja e diante da comunidade. É assim que nós nos habilitamos a entrar na arca do Senhor. Segundo, meus irmãos, se nós queremos participar desta arca, meus queridos, nós temos que ter fé para entrar na arca do Senhor. Amados, tem muita gente que constrói templos maravilhosos, só que não consegue entrar na arca, não consegue se tornar digno de entrar na arca, porque a fé não permite. Amados, a fé é um escudo, a fé é uma vitamina, a fé é uma proteção que faz com que você não caia. É a fé que é o combustível capaz de fazer com que você vença as situações que se levantam contra você. E a fé, meus queridos, ela não só é boa para você, mas a fé, ela transborda. Lucas capítulo 5, nós vemos ali, amados, 4 homens carregando um paralítico. Eles carregam aquele paralítico até o Senhor. E quando eles carregam aquele homem, aproximam-se de Jesus. Jesus olha para a fé daqueles 4 homens. E a palavra de Deus diz no versículo 20: ao ver a fé daquele homem, ele disse: os teus pecados estão perdoados. E aquele homem foi curado, aleluia. Então, querido, a tua fé é capaz de trazer diferença para a vida das outras pessoas. Lucas capítulo 7, nós encontramos uma mulher que vence barreiras. Ela invade uma reunião de homens, e ao invadir aquela reunião de homens, ela se ajoelha no pé do Senhor, e começa a lavar os pés do Senhor com um vaso de alabastro. Ela lava o pé do Senhor, queridos. Ela vence coisas que até então nenhuma mulher tinha vencido. Versículo 58, quando Deus olha para ela e fala assim: mulher, a tua fé te salvou. Amados, a fé salva, a fé tira você do sofrimento, a fé, ela é capaz de tirar você do preconceito, a fé, ela nos libera de prisões. Meus queridos, nós temos que começar a entender essas coisas. Nós temos que começar a compreender que Deus, Ele quer curar pessoas. Lucas capítulo 8, nós temos ali uma mulher, e aquela mulher diz: tem o fluxo de sangue. Aquela mulher, queridos, ela se aproxima de Jesus, e no versículo 58, o que é que o Senhor disse? Mulher, a tua fé te curou. Fé é o combustível para a cura, fé é o combustível que transforma a nossa vida, fé é aquilo que pode fazer com que você saia, querido, de todo o sofrimento. Lucas capítulo 18, um homem que é cego,
se encontra com Deus é o cego de Jericó. Quando ele se encontra com Deus, ele olha e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Ao se aproximar de Deus, Deus fala com ele: grande é a tua fé, abram-te os teus olhos, seja curado. Fé abre os olhos do crente, fé abre os olhos da família, fé transforma você em uma pessoa melhor, fé abre os olhos espirituais daquele que nunca enxergou a glória de Deus. Sabe, amados, fé é o que nos faz ser dignos do Senhor. Fé é o que muda o nosso entendimento. Você pode dizer um glória a Deus? Amados, não adianta apenas ter fé, é necessário construir a arca. E como construir algo que nós nunca vimos? Como construir algo que nós não fazemos ideia do que é? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, amados, a arca, ela tinha altura, a arca ela tinha largura, e a arca ela tinha profundidade. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes nós queremos mexer nas coisas de Deus. Vamos fazer mais largo, porque vai ficar mais estável. Vamos fazer mais alto, porque vai ficar mais bonito. Meus irmãos, há uma medida que tem que ser respeitada para que nós possamos habitar na arca. Se Deus está falando para você fazer alguma coisa, faça do jeitinho que Deus está mandando. Se Deus está falando para você agir de uma forma, haja do jeitinho que Deus está falando. Não queira alargar, não queira fazer mais alto, não queira fazer mais profundo, porque não vai dar certo. Não dá certo. Só fazendo da forma como Deus estipula é que nós podemos construir a verdadeira arca. Só trabalhando, só agindo, só fazendo exatamente o que o Senhor diz é que as coisas dão certo. Então não mude aquilo que o Senhor tem falado para você. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A palavra de Deus também nos ensina, queridos, que Noé, ele precisou de ferramentas. Noé, ele precisou desenvolver algumas coisas para construir a arca. E às vezes, meu irmão, você vai precisar desenvolver ferramentas para poder construir a sua arca, para construir o seu lugar protegido, para entrar dentro do Santo dos Santos. E quais são essas ferramentas? Primeira ferramenta que você tem é a oração. A segunda ferramenta que você tem é a palavra de Deus. A terceira ferramenta que você tem é a fé. A quarta ferramenta que você tem é a comunhão. Querido, se você tem essas 4 ferramentas, ninguém te segura. Você vence tudo o que tiver que ser vencido e o que vier pela sua frente. Não há ferramentas humanas. A palavra de Deus, ela diz que nenhuma ferramenta forjada prevalecerá contra o Senhor, e nenhuma palavra que venha da língua do homem prevalecerá sobre ele, será queimada. Então, queridos, não adianta. Toda ferramenta forjada, o que é uma ferramenta forjada? Ferramenta forjada é invenção, é quando a gente começa a fazer coisa mirabolante, para tentar criar um ambiente que parece espiritual, mas não é. Nós temos que ser espirituais por essência, e não por aparência. O que me adianta parecer santo se eu não sou santo? Então, queridos, nós temos que ter esta consciência. Ferramentas que nos levam à santidade são ferramentas espirituais. Posso ouvir um amém, queridos? Aleluia. A palavra de Deus, amados, ela diz que é necessário esperar o tempo necessário. Meus irmãos, esperar é um negócio complicado, porque nós não queremos esperar. Quando nós oramos a Deus, nós queremos que aconteça na hora. Quando nós falamos, Senhor, eu preciso, é porque a gente quer que aconteça na hora. Amados, nós temos que aprender a esperar o tempo certo. Noé esperou 120 anos construindo uma arca para que algo pudesse acontecer na sua vida. Então, queridos, nós temos que agir da mesma forma. Nós temos que ter esta consciência
que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente daquilo que nós queremos. Então, queridos, nós temos que vencer a ansiedade. Provérbios capítulo 6 e versículo 5. A palavra de Deus diz que a ansiedade traz tristeza para o homem, mas uma boa palavra traz alegria para o seu coração. Então, se você está ansioso, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz, queridos, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7. Lançai toda a vossa ansiedade sobre o Senhor. Então, quando nós lançamos a nossa ansiedade para o Senhor, nós sabemos que a nossa vida, ela muda. A nossa vida, ela se transforma, porque a ansiedade não é mais nossa. Amado, pega a tua ansiedade, pega o que você está sentindo, pega as coisas que estão atrapalhando a sua vida e lança para o Senhor, porque Deus há de colocar sobre a sua vida alegria, confiança, autoridade, para que você vença a ansiedade. Sabe, queridos, nós temos que saber dar provas a Deus, e quando nós damos provas a Deus, nós ganhamos qualidades que nos levam a construir a arca. A palavra de Deus, ela diz que a prova da nossa fé, ela produz paciência. A prova da nossa fé, ela produz confiança. A prova da nossa fé, ela produz perseverança. Tiago capítulo 1 e versículo 3. Então, queridos, se você está sendo provado, é porque lá na frente você tem que demonstrar confiança no Senhor. Se você está sendo provado, se você quer ver algo diferente na sua vida, é porque Deus, Ele quer mostrar algo para você. Então, queridos, nós temos que agir desta forma, dando prova para Deus, não permitindo que a ansiedade atrapalhe os nossos dias. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 8, amados, que quando nós esperamos o que nós não vemos, nós esperamos com paciência. Queridos, só tendo paciência é que nós conseguimos vencer as situações que se levantam na nossa vida, os problemas que querem nos atrapalhar. Então, amado, não desista da fé, não desista. Não desista de construir algo especial. Não desista de fazer algo diferente. Não desista quando Deus falar com você, meu querido. Espere com paciência. Porque Deus, Ele vai certamente ouvir aquilo que você tem falado. E Ele vai atender a sua oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Depois, queridos, se você conseguiu chegar até aí, você tem que fazer o quê? Entrar na arca. A palavra de Deus diz: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Meus irmãos, entrar na arca é difícil, porque entrar na arca não é simplesmente entrar na igreja. Quando a palavra diz entrar na arca, é participar da arca. E quando você participa da arca, você participa de algo glorioso, de algo santo. Tem pessoas que constroem templos maravilhosos, mas elas não conseguem entrar lá dentro. Elas estão lá, mas não estão lá. Me permitam o trocadilho. Porque elas não têm o quê? Santidade. Então, queridos, quando a palavra de Deus fala assim, estejam prontos para entrar na arca, entrem na arca, significa, revistam-se de santidade. Porque é esta santidade que vai fazer com que você seja uma pessoa transformada na presença de Deus. Sabe, queridos, tem muita igreja bonita. Tem muita igreja, queridos, cheio de painel de LED. Igrejas enormes, com milhares de pessoas. Mas de que adianta, meus irmãos? E aqui não estou fazendo crítica, estou fazendo uma consideração. De que adiantaria, melhor dizendo então, se esta igreja não tivesse dentro dela santidade?
Santidade é a chave que nos coloca dentro da arca. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz assim, amados: pois como está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, por que a Bíblia diz assim, como está escrito, sejam santos como eu sou santo? Porque como está escrito, nos remete a uma ordenança do Senhor. Se você for até Levítico, capítulo 19, versículo 2, você vai encontrar esse texto. Sejam santos, porque eu sou santo. E se você observar os mandamentos que estão ali, meus irmãos, são mandamentos tremendos da parte de Deus. Eu quero ver algumas coisas com vocês aqui. Levítico capítulo 19, o Senhor diz, sejam santos, porque eu sou santo. Depois ele diz assim, respeite cada um de vocês a sua mãe, o seu pai, e guarde os meus dias. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam de modo que seja feito em favor de vocês. Quando vocês estiverem na igreja, quando vocês estiverem adorando a Deus, quando vocês estiverem em comunhão, façam de forma que seja aceito pelo Senhor. Isso é santidade. Amados, olha o que mais diz aqui, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do Senhor, porque eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento àqueles vocês devem, não amaldiçoem o surdo, não ponham pedra de tropeço para o cego. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o próximo com justiça. Não espalhem calúnias. Aí você ou nós achamos que santidade é um revestimento apenas. Achamos que santidade, queridos, é algo que muitas vezes nós sequer sabemos explicar. Leia Levítico capítulo 19. E você vai saber o que é santidade. Então, meus irmãos, esta santidade é o que nos coloca dentro da arca. E depois que a gente está na arca? Depois que a gente está na arca, queridos, é necessário aprender a conviver dentro da arca. E eis a dificuldade. Deus, ele construiu o homem, construiu a mulher, mas Deus também fez os seus animais. E você concorda comigo, queridos? Não seria mais fácil Deus colocar Noé, juntamente com a sua família, dentro da arca e não colocar animal nenhum? Já parou para pensar nisso? Porque os animais foram criados assim. Só o homem foi criado pelas mãos de Deus. Então Deus poderia ter exterminado os animais e poderia ter colocado só homem e mulher na arca. Mas ele não fez isso. Deus, ele coloca também os animais. E qual a simbologia? A simbologia, meus queridos, é que dentro da arca precisa haver convivência. Dentro da arca precisa haver uma forma onde todos estejam em comunhão. Você já imaginou, queridos, como seria a vida dentro da arca? Imagina, meu irmão, minha irmã, um casal de leões entrando dentro da arca. Dentes arreganhados, unhas para fora, querendo ser o rei do pedaço. Você já percebeu que às vezes dentro da igreja entra gente assim? Pessoas com dente arreganhado, com as unhas para fora, que vivem querendo ser o rei do pedaço. Pessoas que só querem mandar, pessoas que só querem dar ordens, pessoas que se não estiverem por cima, elas não estão contentes. Já parou para pensar nisso? Que tem muita gente dentro da igreja que quer mais mandar do que qualquer outra coisa, quer ser o maioral, quer ser o dono da juba, quer ser o rei. Amados, nós temos que aprender a conviver com as pessoas. Eu acredito, meus irmãos, que aquele ditado, um elefante na sala, surgiu exatamente nesta época. Porque você já imaginou, queridos, a estrutura que Noé teve de fazer para colocar um elefante dentro da arca? Tem muita gente que é assim, queridos. Se a igreja não tiver uma estrutura muito forte, ela não suporta aquela pessoa. Se a igreja não tiver uma capacidade muito grande,
A igreja não suporta, porque essas pessoas são tão pesadas. Essas pessoas, elas exercem um poder de influência na vida dos outros tão forte, que conforme elas andam dentro da arca, a arca ou pende para um lado ou pende para o outro. E na hora que você vai falar alguma coisa, sabe o que acontece? Essas pessoas descem a tromba na gente. Então, meus irmãos, convivência é algo que nós temos que aprender dentro da igreja. Porque todos nós temos que conviver. Todos nós temos que aprender que dentro da igreja há diversos tipos de pessoa. E como nós já aprendemos, nós não podemos julgar essas pessoas, mas nós temos que amar estas pessoas. Já pensou um casal de tartarugas? Sabe aquela pessoa que você está convidando para estar na igreja há anos e ela não vem? Sabe aquela pessoa que vem para a igreja morrendo? Se você não for buscar, se você não falar com a pessoa, se você não conversar com ela, se você não estiver lá todos os dias, se você não der atenção para ela o tempo todo, se você não empurrar ela, ela não vai para a igreja, ela não conhece a palavra de Deus, ela não entra na presença do Espírito Santo de Deus. Paciência com essas pessoas. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um motivo. Então, amados, quando Deus faz essas coisas, é porque Deus quer que nós aprendamos a conviver, aprendamos a viver. E dentro da igreja, amados, tem muita dificuldade, porque tem muitas pessoas que pensam diferente e agem diferente. Então nós que estamos na igreja, temos que aprender a conviver, queridos, ter comunhão. Não é porque a pessoa, ela interfere demais, é o elefante, que nós vamos colocar essa pessoa de lado, vamos cuidar dessa pessoa. Não é porque essa pessoa às vezes tem um senso de autoridade, que nós vamos colocar essa pessoa de lado, vamos ter cuidado com essa pessoa. Não é porque a pessoa parece que vai, mas não vai, que nós vamos abandonar a pessoa, esteja do lado dela. A palavra de Deus, queridos, ela fala sobre um tipo, ou um padrão de vida. E nós, aí na sua Bíblia talvez esteja escrito behemote. Aqui na minha Bíblia, na NVI, está escrito hipopótamo. E aí nós aprendemos as qualidades simbolicamente daquilo que nós devemos ser dentro da convivência do Senhor. No livro de Jó, queridos, Jó capítulo 40, a partir do versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Ele é a minha obra-prima, pois eu dei a ele dentes afiados como espadas. Amado, Deus te deu palavra, Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, para que você use a sua palavra para poder vencer estas situações. A palavra de Deus diz assim, no versículo 23, Ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, nem mesmo quando há grandes enchentes no Jordão. Ninguém é capaz de prender um hipopótamo quando ele está focado, quando ele está olhando. Quando você está focado no Senhor, ninguém tira você da presença de Deus. Irmãos, nós temos que aprender a manter o foco no Senhor. A palavra de Deus diz assim: ninguém consegue furar o seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo com uma corda. Sabe, queridos, ninguém consegue escravizar você, porque você tem a revelação da palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Algumas pessoas falam: pastor, por que não pode pôr piercing no nariz? Lê a palavra de Deus. Escravidão, prisão. Então, queridos, quando nós fazemos e mostramos essa simbologia, nós estamos mostrando que nós temos que aprender a conviver na casa do Senhor. Se nós aprendemos a controlar a nossa ansiedade, se nós aprendemos a conviver, se nós aprendemos a morar com o Senhor, se nós aprendemos a criar esta arca, Deus, Ele atua na nossa vida. Deus, Ele trabalha o tempo todo com você. E Ele cria esta arca, este ambiente protegido no qual você estará livre dos outros problemas que se levantam contra a sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois de um certo tempo, as pessoas começaram a zombar de Noé. E começaram a zombar de Noé porque Noé, ele construiu a arca, e ao construir a arca ninguém havia visto chuva, ninguém havia compreendido o que estava acontecendo. Só que de repente começou a chover. Querido, de uma hora para outra, tudo que Deus prometeu na sua vida vai acontecer.
Eu vou repetir isso para você. De uma hora para outra, tudo que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que de repente, foi bem no dia do aniversário de Noé, caiu água do céu. E a arca, queridos, foi elevada a um nível de 7 metros, mais alto do que o monte mais alto que existia naquela época. Ei, a hora que Deus cumprir as promessas que Ele tem colocado na sua vida, Ele vai te colocar na posição mais alta que você almejou. A hora que você entrar na arca, a hora que você buscar a posição com Deus, Deus Ele vai colocar você nos lugares mais altos, na posição melhor, aonde você merece estar. É só você querer. A Bíblia diz que durante muito tempo, aquela família ficou presa ali dentro. Só que tem algo interessante, queridos. A palavra de Deus, ela diz assim: Noé, entra na arca, você e a sua família, porque só em você encontrei um homem justo. Presta atenção nesse texto, queridos, e você vai perceber que a família de Noé não foi considerada justa, mas ela entrou na arca. Prestou atenção? Atos capítulo 16 e versículo 31, diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Percebeu, meu irmão? Nós falamos que a salvação é individual, e é individual, mas quando você se torna justo na presença de Deus, a áurea de salvação que está em você contamina todo o resto. Contamina a casa, contamina os vizinhos, contamina a igreja, e aí Deus, por causa da sua justiça, Ele traz todos juntos. Amém? Fique de pé, queridos, vamos orar em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando a arca pousou lá no Monte Ararat, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para o Senhor. A primeira coisa que nós vamos fazer quando recebermos as nossas bênçãos é agradecer a Deus. Quem aqui se sente abençoado nessa noite? Então vamos construir um altar para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor fez um pacto com Noé, disse: Noé, eis que agora faço aliança contigo. Eu quero crer que Deus vai fazer aliança com você nesta noite. Seus filhos e filhas serão grandemente abençoados. Eu quero crer que toda a sua família vai ser abençoada. Ele disse: multiplique-se sobre a terra. Eu quero crer que tudo que nós estamos pregando aqui vai ser multiplicado em toda a terra. Eu abençoarei você e as suas gerações. Eu quero crer que o que estamos pregando aqui não vai ficar só em nós, vai ser multiplicado pelas gerações. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus de misericórdia, Pai, nós aprendemos o que é a arca, Deus. Nós aprendemos, Pai, queremos entrar nesta arca nesta noite. Pai, nós aprendemos, Senhor, que Noé não tinha Bíblia, que Noé, ó Pai, não tinha pastor, que Noé, Senhor, ele não tinha uma igreja, mas Noé, Senhor, era um homem íntegro, era um homem justo. Noé andava com Deus. Pai, nesta noite nós temos muito mais do que Noé, porque temos o Espírito Santo, porque temos a Tua glória sobre nós, porque sabemos que o Senhor é conosco. E por isso, Pai, na liberdade do Espírito Santo, nós podemos declarar que temos mais do que Noé. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos e te pedimos, nos deixe entrar na arca, para que nós possamos vencer todas as dificuldades que se levantam contra nós. Pai, nos abençoa, Senhor, para que em nome de Jesus a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, queremos estar na Tua presença, queremos louvar ao Teu nome, queremos, ó Deus, estar o tempo todo diante do Senhor. Espírito Santo, nos abençoa, Pai, porque todo tempo, Senhor, nós queremos, ó Pai, mesmo estando no mar bravio, mesmo a nossa vida estando balançando, Pai, nós sabemos que estamos protegidos na arca e que o Senhor está conosco. Deus, eu oro por cada um dos Teus filhos que aqui estão, eu oro pelas vidas aqui, Pai,
para que nós possamos aprender, meu Deus, a vencer a ansiedade, a vencer as coisas que se levantam, Senhor, a vencer os problemas. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, em que estamos aqui reunidos, eu te peço, Senhor, nos abençoa, Deus, nos dá um tempo de vitória, nos dá um tempo de santidade, porque queremos estar na sua presença, porque queremos adorar ao seu nome, porque queremos louvar ao Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo, nos abençoa, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Santo Deus, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. oh Deus, Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, eu sou milagre e estou aqui. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus. Oh querido, eu te convido neste momento para que nós possamos encerrar este culto nessa noite e orar comigo, amém? Ore comigo, querido, ore comigo, ore comigo. Oh Espírito Santo, nós clamamos o seu nome, Pai, clamamos o seu nome por santidade. Queremos morar, fazer morada na sua arca, Pai. Oh Deus, nos abençoa nesta noite. Queremos participar da tua glória, da tua bênção. Pai bendito, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer as barreiras. Oh Pai, queremos vencer, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem sido barreira na nossa vida, Pai. Nesta noite, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Entra naquela casa, Senhor, entra com a tua providência, abençoa com saúde, com paz, com alegria, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Deus poderoso, abençoa profeticamente, Senhor. Oh Espírito Santo, abençoa, abençoa, Pai, quebra as correntes, quebra as barreiras. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, toca, toca, toca profundamente, Deus. Fala, Pai, fala. Oh Deus, abençoa, Pai. Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, quebra, meu Deus, todo impedimento. Quebra, Pai, entra com a tua santidade, entra, Senhor, com a tua autoridade. Cura, transforma, modifica, cresce, Senhor, sobre esta vida. Batiza com o teu Espírito Santo, toca profeticamente, tira o que estava embaixo, coloca em cima, oh, coloca no alto do monte, constrói altar, dá palavra, autoridade, transforma no homem forte, na mulher forte, abençoa, abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, aleluia. Ore querido, ore querido. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh glória.
Santo é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor, Deus. Oh, adore, querido. Adore, adore. Estamos na presença do Espírito Santo. Adore ao Senhor. Erga a tua mão. Abra a tua boca. Declare, declare. Aleluia. Oh. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Adore, adore a presença do Espírito. Ele está neste lugar nesta noite. Adore ao Espírito Santo. Adore, adore, adore. Abre a tua boca, cristão.